Vamos lá, uma questão da prova de física do Enem de 2017, né? Questão de número 129, que dizia o seguinte, né? Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, e aí aqui a gente tem as alternativas, né? Bom, quando ele fala aqui sobre o choque letal, né, ele está falando de um choque que, assim, né, o choque letal ele é um choque com uma intensidade suficiente para causar a morte de uma pessoa, né? E aí ele falou aqui, né, que a gente tem uma cerca, né, que tem uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts, que é um valor muito elevado, certo? 10.000 volts, né? E ele falou dizendo que a pessoa não pode, né, receber uma corrente elétrica que seja maior do que 0,01 ampere, né? Maior do que isso, a morte pode ser, ela pode ter um choque letal, né? Ah, a pessoa pode morrer, né? Maior do que isso. Ele falou que a resistência de uma pessoa, né? A resistência elétrica corporal, né? Aí falar que entre as mãos e os pés é na ordem aí de 1.000 ohms, certo? Essa é a resistência do nosso corpo, né? Que vai variar, né? Varia do tamanho da pessoa, né? Varia se a pessoa está com uma roupa seca ou não, enfim, tá? Bom, e assim, uma coisa que é importante, que não foi dado aqui pelo enunciado, é a resistência interna, né? A resistência da cerca elétrica, né? Porque o circuito ele tem sua resistência, né? Se esse circuito ele não tivesse, né? Se fosse um circuito ideal, né? O choque seria letal na pessoa, né? E aí a gente vai considerar duas situações aqui, né? Vamos considerar aqui uma situação em que o circuito ele não tenha uma resistência, tá? Então, primeira situação aqui, vamos considerar aqui circuito, o circuito sem resistência. Resistência. Então, imagina um circuito ideal, né? Então, se a gente utilizar a primeira lei de Ohm, primeira lei de Ohm, no caso aqui no contexto de um circuito sem resistência, né? O que a primeira lei de Ohm diz, né? Que a diferença, né, do meu potencial, a minha tensão elétrica é a resistência vezes a minha corrente elétrica, né? E bom, e aí, considerando o circuito ideal, a gente só vai ter a resistência do corpo, né? E aí, qual vai ser o valor dessa corrente elétrica, né? Se o circuito ele fosse ideal. Então, eu tenho que, a partir dessa equação aqui, eu tenho que I vai ser igual a U dividido por R, tá? E aí, colocando aqui, I vai ser igual. A diferença de potencial elétrico, ele disse que era na ordem de 10.000 volts, 10.000 volts, dividido pela resistência do corpo, que é de 1.000 ohms, né? Ele disse que era da ordem de 1.000 ohms, certo? Quando eu cortar, né, esses três zeros aqui, ó, eu tenho que a minha corrente elétrica vai ser de 10 ampere. E isso aqui é um valor muito alto, né? Já que ele falou ó, que se passar de 0,01 ampere, já pode ter um choque letal, né? Isso se o circuito ele fosse um circuito ideal. O circuito ele não é ideal, né? E aí agora a gente vai considerar uma situação, né? Vou colocar como 2 aqui, do circuito que tem uma resistência equivalente interna, né? Circuito com resistência, um circuito com resistência equivalente. Eu vou até colocar um R minúsculo EQ aqui, porque representa, né, a minha resistência interna, né? Para que a gente não tenha uma corrente letal, né? Então, é essa conta que a gente vai fazer aqui, beleza? Então, usando a primeira lei de Ohm, o que a primeira lei de Ohm diz? Que no caso aqui a minha corrente elétrica, né, eu posso usar a primeira lei de Ohm, pode ser o meu U, né, dividido pela minha resistência equivalente, né, a resistência interna equivalente, beleza?
Aí o que acontece, né? Essa resistência equivalente a gente vai considerar, né? Tanto a resistência presente na cerca, como também a resistência do corpo, né? Então vamos somar, né, essas resistências, tá? Nós vamos considerar, né, que o nosso circuito, nosso exemplo aqui poderia ser um circuito em série, né? Essa resistência equivalente ela está em série, né? Porque a corrente ela sai da cerca e depois vai para o seu corpo, certo? É como se, vou desenhar até em verde aqui, é como se eu tivesse aqui, né? Ó, eu tenho um terminal aqui que eu vou chamar de terminal A, aqui o terminal B. Aqui é como se eu tivesse uma resistência aqui, que no caso vai ser a resistência aqui ó, da cerca, né? Imagina aqui como se fosse um resistor. E aqui o meu terminal C, onde eu vou ter uma resistência aqui ó, do corpo. E aí você pode ver que essas resistências aqui, que eu vou colocar em azul, elas estão em série, né? Essas resistências aqui, ó, elas estão em série, tá? Então, essa resistência equivalente aqui, ó, eu vou somar as resistências, tá? A resistência da cerca mais a resistência do corpo, beleza? Tá, beleza, tá. Então, vamos lá. Eu tenho que a corrente elétrica, né, que foi dado é da ordem, né, aqui não pode passar, né, de 0,01, então 0,01 é a minha corrente, certo? A minha diferença de potencial elétrico, né, da ordem que ele falou de 10.000 volts, dividido, e a minha resistência equivalente aqui vai ser a resistência da cerca, certo? Mais a resistência do corpo. Essa resistência do corpo é na ordem de 1.000 ohms, né, como ele diz, tá? E aí eu vou descobrir, né, qual é o valor dessa resistência da cerca, beleza? Bom, para a gente fazer essa continha aqui, o que, que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou pegar todo esse termo aqui e vou passar para o outro lado aqui da igualdade, beleza? Vou multiplicar cruzado aqui, né, como a gente costuma falar. Então eu tenho que essa minha equação, ela vai ficar da seguinte forma. Deixa eu baixar aqui. Essa minha equação vai ficar resistência da cerca mais 1.000. Isso aqui vai ser igual a 10.000 dividido por 0,01, certo? E aí, veja só, né? Deixa eu colocar em vermelho aqui, para poder desaparecer essa vírgula, eu vou multiplicar em cima por 100 e embaixo aqui, ó, vou multiplicar por 100 também, tá? Porque aí não altera a minha equação, beleza? Então, essa minha equação vai ficar como, né? Então, a resistência da cerca mais 1.000 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 milhão aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido para 1, né? Porque essa vírgula vai andar duas casas. Então, dividir para 1, isso aqui vai ser igual a 1 milhão. Beleza? Vou passar esse 100 para o outro lado. Se ele está positivo, ele passa negativo. Então, a resistência da cerca vai ser o quê? Vai ser 1 milhão menos 1.000. E isso aqui vai dar quanto? 999 mil ohms. Certo? E aí, veja que essa resistência é um valor muito alto, né? E esse valor, se a gente for olhar agora aqui as alternativas, né? Olhando aqui para cima, né? Ele falou aqui, né? Ó, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna, ou seja, a resistência da cerca, em relação à do corpo humano, né? Deixa eu ler novamente aqui, né? Ó, para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, então é da ordem de quê, né? Praticamente nula, não é essa, aproximadamente igual, não, né? Milhares de vezes maior, da ordem de 10 vezes maior, ou da ordem de 10 vezes menor, tá? E aqui a gente, no caso, vai ser a alternativa, né? A letra C, né?